Esse é o meu respirar. Fecha teus olhos nesse momento, continua adorando a Deus. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez pra te adorar, pra te adorar. Adore ao Senhor. Ei, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Já preguei em cima desse texto. No verso 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Tema da mensagem, pode sentar. Tema da mensagem dessa tarde é: para onde vai? Para onde você vai? Para onde nós vamos? Para onde você tem ido? O que nós estamos fazendo?
Nesse texto aqui, um dos apóstolos foi o mais corajoso. Ele simplesmente perguntou a Jesus, estava uma tempestade rolando, todo mundo já ouviu falar desse texto, a maioria das pessoas já ouviram. Primeiramente, Jesus termina milagres e prodígios e maravilhas no lugar, e ele pega e diz, vai na frente, fala para os discípulos, vão na frente, atravessem o mar, o rio. E simplesmente os discípulos vão, obedecem Jesus. Os discípulos já tinham visto milagres, prodígios, maravilhas, de todos os aspectos e maneiras. Os discípulos estavam coladinhos com Jesus, vendo coisas extraordinárias acontecerem. Só que chega um momento que, em obediência a Jesus, presta bem atenção a isso, os discípulos, em obediência a Jesus, vão atravessar o mar, o lago, o rio. E nesse período de obediência a Jesus, como eles eram, algo acontece. E esse algo, eles estavam dentro de um barco, no seu tamanho do barco, eles estavam num barco, pelo menos 12 cabiam. 13, né, que depois Jesus entra no barco. E simplesmente, no caminho de obediência a Cristo, a fazer a vontade de Deus, acontece um de repente. Só que, segurando aí, quantas e quantas vezes eu já preguei de repente de Deus? E de repente Deus fez algo extraordinário. E de repente Deus curou. E de repente Deus ressuscitou. E de repente algo novo, maravilhoso aconteceu. Amém? É normal isso. Palavras poderosas. Só que aqui nesse texto aí, de repente veio uma tempestade. E de repente o mar ficou revolto. E eles no caminho começam a tempestade e eles sentem medo. E do nada, de repente, vem um fantasma e diz, é um fantasma. Mas não era um fantasma. Era Jesus no meio daquele mar, andando sobre as águas, e a gente já sabe muito bem disso. Só que aí, eles antes estavam com medo, como diz a palavra, eles estavam receosos com a situação. Só que vamos lá, a maioria deles eram pescadores. A maioria deles andavam em barco. A maioria deles passavam a noite pescando. A maioria desses homens aí, como Pedro, já passaram por momentos daquele. Mas sabe o que aconteceu naquele momento? Estalos emocionais. E eu não vim falar aqui de teoria coach, de nada disso não. Mas tem coisas na nossa vida que instala coisas futuras ou presentes que o passado quer colocar à tona. Como assim? Não diz aqui no texto que Pedro em algum momento da vida dele passou por uma tempestade e quase morreu. Não diz aqui no texto que os discípulos passaram por alguma tempestade na vida e por um pouquinho sobreviveram. Não diz no texto. Só que se eles ficaram com medo, instalou alguma coisa de lá de trás. Amém? Só que aí quando chega no verso 30, antes do verso 30, eu creio que o 29, Pedro pega e diz, se és tu, deixa eu ir até você, até o Senhor.
Aí Jesus diz: vem. Aí Pedro desce do barco, como se tivesse chão ali naquele lugar, e realmente apareceu o chão. E eu preguei aqui uma vez, logo no começo, quando eu cheguei, eu disse até ao pastor Leandro: bote o pé que Deus vai colocar o chão. Glória a Deus. Quando você está passando um momento extraordinário na sua vida, você pregar sobre isso é algo magnífico. Agora eu quero ver você pregar sobre isso quando o momento está da tempestade. Porque tem momentos, tem lugares. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma praia bem pertinho, Mangue Seco ali. Quando a maré está baixa ou está alta, tem uma camada de areia que a criança vai andando e não se acaba a camada de areia. A água fica bem curtinha aqui. Tem lugar que nós sabemos que a água é curtinha, que está raso. Só que nesse momento aqui, no momento da tempestade de Pedro e dos discípulos, eles estavam em alto mar. Eles estavam em profundidade. Era algo fundo. E o medo chegou. E para onde nós vamos quando estamos com medo? Para onde nós vamos quando não vemos a esperança? Para onde nós vamos quando tudo parece que está dando errado? Para onde vai? Aí Pedro desce do barco, começa a andar a perto de Jesus. Eu peguei até uma foto hoje do meu amigo, discípulo amado, George, com um black dele, bem grandão. Até era Jesus do black. Aí está ele ali, George diz: vem. Aí apareceu um chão, eu vou. Só que aí eu começo a olhar a tempestade. Aí Pedro começou a olhar uma tempestade. E vem o verso 30. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Certo momento dos discípulos, vivendo algo extraordinário, como eu já falei, vivendo algo sobrenatural. Momentos atrás, dias atrás, horas atrás, fazendo a vontade de Deus, e de repente aparece a situação. Para onde você vai? Para os discípulos de Jesus naquela época, apareceu essa situação, apareceu outras, enfim, mas eu vou frisar, a mensagem é sobre essa. Agora, para mim e para você, o que apareceu diante de nós? O que é que apareceu diante de você, que você olhou assim e disse: que tempestade, estou com medo, parece que não vai dar. Se você parar para prestar atenção e analisar o texto, Pedro viveu algo sobrenatural naquele momento de tempestade, amém? É fato. Ele andou sobre as águas, nem que seja 5 passos, 3 passos, ele andou, os outros não andaram. Isso é fato. Só que o que nos impede hoje de viver o sobrenatural de Deus? Para os outros discípulos, o que estava impedindo era o medo. O único corajoso, o bicho macho que pegou e disse: eu posso ir, tu posso ir até você, foi Pedro. E eu e você, o que estamos vivendo hoje, que não estamos falando para Cristo: se é tu, Cristo, faz com que eu atravesse a situação. Se és tu, Cristo, faz com que haja cura. Se és tu, Cristo, faz com que haja libertação. Se és tu, Cristo, faz que haja tudo perfeitamente conforme a tua vontade. Sobrenatural de Deus. Segurando essa parte do sobrenatural, o natural somos nós que fazemos. Pedro chegou aí e disse: se és tu,
Pedro podia falar, Pedro estava com medo, Pedro viu tempestade, Pedro estava dentro de um barco, a situação natural dele ele fez. E a situação natural dele ele tinha boca para falar, ele não tinha algum tipo de acessibilidade. Se ele tivesse, ele falaria em Libras, ele falaria de alguma maneira. Mas ele falou. Só que muitas das vezes na nossa vida, sabe o que acontece? Não vivemos o sobrenatural porque não fazemos a nossa parte. Detalhe desse texto é que eram camaradas, pessoas lindas e maravilhosas. Não sei se eram tão bonitas assim, não sei se alguns tinham testão, menos testa, assim vai, mais cabeça, menos cabeça e assim vai. Mas sei de uma coisa, eles eram discípulos de Jesus. E você? E eu? O que estamos fazendo? O que é que apareceu diante de você? O que é que apareceu? Ah, foi uma doença. Interessante, tem uma senhorinha ali que ela chegou para mim ali, já não tinha me contado. Dentro do carro que estava Geó, Isabela, e teve uma senhorinha, pastor, vem cá. Aí ela chegou aqui, olha, eu estava com um problema nessa perna e tal, e aconteceu uma oração, e essa oração, num culto, me curou. Aconteceu um negócio assim, ela fez e houve cura na vida dela. Viveu algo sobrenatural. Para viver algo sobrenatural, eu tenho que fazer a minha parte. Muitas das vezes a gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas não estamos nem abrindo a Bíblia. Não estamos nem fazendo a nossa parte. Para onde vai? E uma das coisas de fazer a nossa parte, sabe o que é? É vencer o medo. De que você tem medo? Tem gente que tem medo. Minha esposa tem medo de barata, rato, até de hamster. A gente vende hamster. Até de hamster ela tem medo, gente. É branquinho um hamster, pelo menos. Não tem rabo o que a gente vende. E ela tem medo do hamster também. Está vendo, Jorge? De que você tem medo? O que é que atacou algo em você que lhe despertou um medo, uma deficiência, algo que está lhe paralisando? Naquele momento, algo estava paralisando os discípulos de Jesus. Os caras que viram milagres meia hora antes, uma hora antes, algo extraordinário acontecer, foram para dentro de um barco que era de costume, era igual pegar um BRT. O transporte daquela época era o barco. Pegava o BRT, a bicicleta e assim vai. E dentro do BRT algo aconteceu e eles ficaram com medo. Mas teve um que ele anda sobre as águas e ele vence o seu medo. Ele enfrenta o seu medo. Eu li um livro essa madrugada de um cara, doutor, o cara é fera, Augusto Cury, falando sobre algumas situações, alguns problemas emocionais, algumas situações que nos paralisam. E eu vi uma frase, um texto que foi interessante e eu anotei. Esse texto é: o que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você registra em sua memória. O que eu penso determina o que eu sinto. E o que eu sinto determina o que eu registro. E o que eu registro determina os alicerces da minha personalidade. Talvez tem medos, tem situações na nossa vida que nós enfrentamos, que nós não enfrentamos,
Porque nós temos algo que nós pensamos, registramos e não cuidamos. Talvez nós passamos a nossa vida rodeando alguma situação, indo para o mesmo caminho, passando pelo mesmo obstáculo, vivendo da mesma maneira, porque nós simplesmente dizemos: isso me paralisou, isso me venceu. Só que Deus te trouxe aqui essa noite para entender que enfrentar o medo é estar perto de Jesus. Enfrentar tempestade é estar perto de Jesus. Porque naquela tempestade Jesus sabia, Jesus já sabe o que vai acontecer amanhã conosco. E naquele momento com os discípulos, ele já sabia. Jesus pega e diz: vá na frente. Vá na frente. Tem algo para ensinar a vocês. Na cabeça dele, né? Tem algo que vocês vão aprender nessa noite. O que era o mar para o pescador Simão? O que era aquele ambiente de barco e mar para o pescador Simão? Porque no passado dele era um ambiente de trabalho, era um ambiente que ele levava riquezas para a sua casa, era um ambiente que ele passou por algumas dificuldades, porque chegou um momento que ele foi pescar, pescou, não pescou, foi nada. Que foi quando ele encontrou Jesus pós. Talvez um ambiente que ele já passou por alguma tempestade e viu que foi muito difícil, ele quase morreu. Ele disse em algum momento da vida dele: eu não aguento mais. Eu estou cansado. Eu estou a ponto de desistir. Aí Jesus conhece toda a nossa ciência, toda a nossa sabedoria. Jesus conhece toda a nossa história. Aí Jesus pega e diz: vamos na frente, já já eu chego. Aí os camaradas vai e encontram a tempestade na vontade de Jesus. Uma tempestade na vontade, obedecendo a vontade de Jesus. Quantos e quantos aqui, fazendo a vontade de Jesus? Quem é líder de PG aqui, levanta a mão. Quem faz parte do ministério, levanta a mão. Quem faz parte de alguma coisa aqui na igreja, levanta a mão. Não tenha vergonha não, levanta a mão e fala assim: eu. Glória a Deus. Tem alguma tempestade que você tem enfrentado? Agora você diz: eu. Se você tem enfrentado, diz: eu. Amém. A cabeça é maior, aí ele tem mais. Amém. Só que nós enfrentamos tempestades. Amém. Nós passamos por tempestades. O problema é ficar na tempestade. O problema é segurar aquilo que a tempestade quer te colocar na cabeça e no coração e na alma. Você não vai conseguir. Está vendo que isso não é para tu? Tu vai para o fundo do poço. 3 anos atrás, há 4 quase, eu escutei: tu vai para o fundo do poço. Estou vendo vocês, todo mundo ir para o fundo do poço. Estou vendo vocês tudo morrer. Estou vendo vocês numa cova. Tempestade. E tempestades aparecem, e tempestades acontecem. E o que nós fazemos? Simplesmente pegamos aquilo que ouvimos, retemos no nosso consciente e entendemos que aquilo é para nós. Como o doutor, muito inteligente, renomado aí falou: não. Nós pegamos aquilo, vemos e dizemos:
há um maior que está comigo. Eu estou no caminho que Ele me mandou ir. Então eu vou enfrentar o que tiver de enfrentar, porque o maior está comigo. O que era tempestade para Simão, pescador, lá atrás, que depois Jesus chega para ele e diz: você vai deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de almas. Continuou no mesmo, só mudou só a característica da carteira de trabalho dele. Mas era pescador do mesmo jeito. Talvez traumas passados podem lhe paralisar. E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: nada que você passou vai te paralisar, porque Deus está contigo no propósito. Nada! O que é que te fez parar? O que é que te fez traumas? O que é que te fez paralisar? O que é que te fez te colocar num banco e dizer: eu não vou fazer mais, eu não quero mais, eu não posso, eu não sinto mais nada? O quê? Jesus foi o cara mais sábio e é. O que se fez carne é o maior. Situações por situações que ele passou, chicoteado, traído por pessoas, ele já sabia que ia ser traído. Mas ele disse: mas tem que ter um. Então vem, Judas. Ele sabia que ia ser preso, ele sabia que ia ser maltratado, ele sabia que ia para uma cruz. Mas o pensamento, a alma, o espírito dele era tão forte que ele disse: eu sei tudo isso, mas eu venço tudo isso. Por quê? Porque maior o que está comigo. E muitas vezes a gente fica pensando de situações que nós estamos passando ou que passou, e vai dizer: ah, eu não tenho mais jeito, eu não consigo mais, eu vou parar, vou paralisar, isso está me paralisando. E cadê Jesus na tua história? Cadê Jesus no barco? Cadê Jesus na tempestade? Cadê Jesus nas ondas? Que a gente vê as historinhas, né? Só que era uma tempestade rolando. Eu creio que já a tempestade cobria assim Jesus e... Só que eu creio que a água não molhava ele, porque ele chegou a pés enxutos, ele chegou sequinho. Mas olha, e a onda vinha, e a tempestade, aquelas ondas de 10 metros de altura vinha, e Jesus lá. Você está vendo essa tempestade aí? Eu coloquei a minha. Aí eu fico pensando, sabe o que veio agora na cabeça? A história de Jó. Satanás pega e diz: Deus, aquele teu filho é de fera, né? Bíblia corrigida e revista por Cássio. Aquele teu filho é fera, cabra macho. Mas deixa eu tirar uma situação na vida dele. Deixa. Aí Deus diz: faça. Deus permite algo acontecer na vida de Jó. Aí o que acontece? Aí Deus diz: só não toque na vida dele. Massa. Passam por situações, e um monte de gente conhece essa história, e não tem a ver com o texto aqui. E o que é que acontece na vida de Jó? Jó vence. Por que ele vence? Porque ele sabia quem estava com ele. Para onde você vai? Quem está com você? Para onde você está indo? Quem está com você? Para o que você está fazendo? Quem está com você? Quem mandou você fazer? Quem mandou você fazer? Quem mandou você ir? Tempestade vai acontecer, é fato. Aqui não é uma igreja que vai dizer: você vai vencer, vai estar tudo certo, está tudo bem, está tudo maravilhoso, lindo, consagrado, oh meu consagrado, oh coisa linda. Não. Aqui é a igreja que diz a palavra e diz: tempestade vai aparecer, e quando aparecer a tempestade, tem um Deus que está lá na tempestade. Talvez vai sofrer, talvez sim, mas Jesus está conosco. Talvez vai doer, vai, ou não sei.
Mas eu tenho certeza de uma coisa, quando a gente está no controle de Jesus, quando a gente está no caminho que Jesus traçou, meu irmão e minha irmã, pode vir o que vier, vai vir lapada, vai vir porrada, vai vir tudo, mas você não vai parar de caminhar, você não vai parar. Para onde vai? Sabe o que é interessante? Mateus capítulo, acho que é 16, deixa eu confirmar aqui, para não dar zebra. Capítulo 16, verso 13, eu ver se é 13 mesmo. Eu não tenho uma cabeça muito grande para decorar, eu sou horrível para decorar. Mas Deus usa do mesmo jeito, Deus usa o que Ele quer usar. No verso 13 diz: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem é Jesus para você? Aí Jesus pega e pergunta: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é o profeta. Uau! Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Para mim e para você, quem você diz que Jesus é? Quem eu digo que Jesus é? Respondendo Simão Pedro, o mesmo Simão que afundou dentro d'água, que Jesus foi lá e ele: salva-me, Senhor. Jesus vai lá e pega ele. Textos depois, responde Simão Pedro, diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabia que aquele momento de tempestade ali foi algo sobrenatural de Deus para revelar situações que eles iam viver mais à frente, para moldar o caráter daqueles camaradas ali. Os camaradas talvez já estavam vivendo: eita, milagre após milagre, 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 milagre acontecendo. Aí Jesus: espera aí, vai lá sozinho agora, vai lá na frente, daqui a pouco eu chego. Aí eles vão na frente. Aí daqui a pouco a tempestade vem, começa a ficar com medo, é um fantasma. Gente, quem é Jesus para mim e para você? Quem é Jesus para aqueles camaradas, discípulos de Jesus? 2 capítulos depois, acho que é 2, Pedro pega e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Poxa, mas 2 capítulos atrás o cara não sabia quem ele era, não é? Porque os caras disseram: é um fantasma. Sabe qual é o problema? É que quando nós estamos em tempestade, a gente para até de reconhecer quem é Jesus. Acho que você não entendeu. Quando a gente está passando por alguma luta, alguma tempestade, alguma dificuldade, colocamos Jesus em segundo plano. Pegamos a nossa veste de pescador lá de trás e dizemos: oxente, isso aí eu nunca vi não, parece que é Iemanjá. Eita. Quando a gente está em tempestade, muitas vezes a gente pega e diz: oxe, Jesus, cadê Jesus? Jesus não veio, Jesus ficou com nós lá para a gente morrer aqui. Jesus ficou lá orando para a gente morrer aqui. Esquece da onipresença de Jesus, a onisciência de Jesus. Quantas vezes a gente na tempestade a gente jogou tudo por alto? Quantas vezes a gente dentro da tempestade a gente quer jogar tudo por alto? Talvez você essa semana ou até hoje mesmo você quer jogar tudo por alto. Por um acaso você chegou aqui na igreja, acaso não? Acaso não? Jesus te chamou hoje e disse: tu vai hoje porque tu vai levar algo lá. Tu vai levar uma porção que eu preparei para você. E você vai entender que tudo que você está passando tem um propósito lá na frente, que eu estou no controle. É fácil? Não. Alguém disse que é fácil aqui?
Não. Mas é possível. E tempo após, desse mesmo texto do verso 16 aqui, então Jesus lhe afirmou, verso 17: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, tu és Pedro, mas sobre essa revelação do céu que Deus colocou na tua vida, nesse momento, eu vou edificar a igreja. Não é sobre o homem, é sobre a revelação de Deus, amém? Quem tu és? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E é sobre Cristo, é sobre essa pedra que vai ser edificada a igreja. É sobre essa vida de transformação que vai ser edificado a igreja. O Espírito de Deus naquele momento revela a Pedro quem é Cristo. Mas 2, 3 capítulos atrás era um fantasma. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você no meio da tempestade? Quem é Cristo para você na bonança, na coisa boa? Tu és o Filho do Deus vivo. Ou é apenas um desconhecido, um fantasma? E quando Jesus pega Pedro, Simão, entram de volta no barco, se cessa toda a situação. Oxente, e tempestade para assim, é? Simplesmente parou. Com Jesus é. A tempestade que Jesus colocou é assim. Só que tem tempestades que não foi Ele que colocou. Tem tempestades que nós criamos. Muitas coisas acontecem por permissão de Cristo. Só que tem tempestades que nós criamos. E temos que ser homem e mulher suficiente para resolver as tempestades. E quando resolver, sabe o que é que acontece? Não foi você. Não é por causa de você. Não é por causa de quem orou que aconteceu um milagre. É por causa dele. É por causa de Cristo. É por Ele. É para Ele. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele coloca a tempestade. Jesus, Ele restaura. Se Ele quiser também, não restaura. Não sei o que é que você quer restaurar. O que você quer restaurar é da vontade de Jesus? Começou com Jesus? Ou não? Porque muitas vezes a gente diz: Jesus restaura isso, Jesus transforma isso. Ei. Foi Jesus que mandou? Porque os discípulos, Jesus mandou, e vai na frente, pega um barco e atravessa. Judas, em outra passagem, quando dá o beijinho, depois ele se manda e se mata. Jesus restaurou? Não foi. Por quê? Porque não foi Jesus que mandou. Fica de pé, igreja.
em João capítulo 6, verso 47 e 48 diz: mas em verdade lhe digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo. O que você tem buscado? O que nós temos buscado? Para onde vai? Para onde vai? Jesus mandou você ir? Para onde vai? Jesus está no controle. Para onde vai? Jesus está como observador apenas? É a sua vontade ou a dele? Que você saia dessa tarde, início de noite, desse primeiro culto, entendendo quem Jesus é, entendendo que para onde você for, Jesus tem que estar no controle da sua vida, que para onde você for, pode ter uma tempestade, mas ei, fica firme em Jesus,